O texto base da nossa lição é esse que está em Provérbios 14:30. Coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, o assunto em pauta hoje é inveja, né? Um assunto assim que a gente não costuma falar muito, né? Mas que acontece, infelizmente. Não sei se se torna um conflito, mas é um dos problemas do ser humano. Então, é a nossa lição 15, né? E uma típica cena, né? Que não é tão incomum, embora as pessoas não falem, mas é isso que passa na cabeça. Então, a gente vai nessa aula reconhecer e vencer a inveja. É o tema dela, né? Então, o alvo da lição é que a gente entenda o que é inveja e as áreas em que ela acontece, sentir necessidade de dominar os desejos invejosos para não ser dominado por eles, e se está cometendo esse ato, né, arrepender-se de sentimentos invejosos. Introdução. Vamos mais para cá. Estudos feitos até o momento, né, os estudos que a gente fez até agora, eles falavam de alguma prática pecaminosa ou de algum problema pessoal que precisava de aconselhamento. Então, é um problema assim que é diferente da inveja, né? Algum conflito, como depressão, baixa autoestima, todas aquelas coisas que a gente estudou. A inveja já é uma questão diferente. Ela geralmente advém de problemas pessoais que vão dando lugar ao pecado. Então, é um pouco diferente daqueles outros conflitos, mas a inveja, evidentemente, é uma atitude pecaminosa. Vamos ver aqui alguns termos, né, que a gente tem. O que é a inveja? É o desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outrem, né, de outra pessoa. É um desejo violento de possuir algo que o próximo tem. E ontem, conversando com meu marido, ele falou de uma outra definição. Ele falou de que a inveja é como que é, André? Repete para mim. Você acha que o outro não merece o que você tem. Quando você acha que o outro não merece aquilo que ele está tendo, mas você sim. Então, além de ficar desgostoso, você acha que ele não merece e você que mereceria. Então, essa é a definição de inveja. A cobiça está sempre relacionada, né, com a inveja, tem a ver. É um desejo imoderado de ter o que não nos pertence. Então, você inveja, né, o outro tem, você fica desgostoso. E cobiçar é querer o que não nos pertence. E a Bíblia, no 10º mandamento, diz para a gente não cobiçar, né? Então, a inveja está muito contida nesse mandamento. Não está falando não sejam invejosos, mas a partir do momento que você cobiça, é porque você quer coisas de outro, acha que ele não deveria ter, ou fica desgostoso, né? A gente também tem a linha do ciúme, mas o ciúme já é com respeito àquilo que você tem. Então, você não quer perder o que você tem. Então, às vezes, o esposo ou a esposa, a namorada, que, né, tem medo de perder o seu, né, cônjuge, seu namorado, sua namorada, noivo, então tem muito ciúme. Né? Tem gente, se ter ciúme é natural, você não quer perder, mas tem gente que é doentio, né? Então, o ciúme também é mais ou menos dessa área, dessa estrutura aí de aula. A gente vai ver um primeiro caso de inveja em família, né, que aconteceu bem no comecinho da história. Aqui a gente tem o caso de Caim, né? O que aconteceu com Caim? Ele foi oferecer a oferta dele, né, juntamente com o irmão Abel, e ele não gostou, né? Não, Deus não aceitou a dele, porque não foi feita do jeito que Deus queria. E aí surge dentro dele, né, aquele sentimento de raiva, de inveja, né? E muitas vezes na família acontece isso já desde cedo, né? Com os irmãos pequenos, já começa essa coisa de rivalidade, de inveja, né? Aqui o texto diz: a família é o ambiente que mais vivemos durante os primeiros anos da nossa vida. Então, também os nossos primeiros problemas, grandes problemas, dificuldades de relacionamentos, né? Marcam as pessoas, disputas, diferenças de oportunidade, assim como aconteceu na família de Adão e Eva. Então, aí ele foi tomado de uma tristeza muito grande, e aí Deus fala com ele: olha, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então, Deus, reconhecendo, né, o que estava acontecendo no coração de Caim, falou para ele: toma cuidado para não ser dominado por essa inveja. Mas ele não tomou cuidado, pelo contrário, agiu, né? O que ele foi fazer? Ele não dominou o pecado, foi dominado por ele, e aí
não se arrependeu, o que aconteceu? Veio o juízo de Deus. Então, a gente tem nessa família, nessa primeira família, essa questão aí da inveja, né? Muito forte, que acaba resultando em morte de um deles, né? Do filho do Abel. E aí, no grupo, eu coloquei algumas perguntas, deixa eu ver aqui, isso mesmo, para refletir, falando de inveja em família. Pode acontecer disso, já no passado, né, de ter acontecido isso, ou agora no presente, né? Então, pode ser que a gente já tenha sentido inveja de um irmão, porque ele era preferido, da mãe ou do pai, de uma irmã, de uma prima, porque era mais bonita, ou um primo, né, que era mais bonito, de alguém que ganhava, né, sempre os melhores presentes, ou os elogios, irmão, primo, da família de algum primo ou de um irmão, porque já tem casa própria, porque compraram um carro novo, de um irmão ou cunhado, porque os filhos são mais comportados, são mais bem-sucedidos nos estudos. Então, em família, esse sentimento é muito comum, né? E você pode ser o que está tendo inveja ou aquele o contrário ali, né? Que era o mais bonito, que alguém tinha inveja de você, que era o preferido, que já tinha os melhores presentes. Então, tem os dois lados. Alguém quer comentar dessa parte de família? Se sofreu com isso, se padeceu? Fala. De dois gumes, porque primeiro, quando eu era adolescente, assim, eu fui percebendo que eu tenho uma irmã 17 anos mais velha do que eu. Uhum. E eu sou bastante apegada com ela, nós duas somos próximas. E aí eu percebia que as pessoas sempre usavam a Luciana como referência para mim. Então era tipo, porque a Luciana é uma leite, mas você, Letícia, você é muito escandalosa, você é muito descontraída. A Luciana não, a Luciana se comporta, a Luciana nasceu para casar, você nem pensa nisso. E aí eu ficava bem chateada com isso. Em compensação, eu sempre senti que o meu irmão era o preferido da minha mãe. E isso nunca me incomodou. E eu cheguei à conclusão que era porque essa cobrança que tinha para eu ser igual a minha irmã me incomodava, porque eu não queria ser igual a ela. Enquanto que, no caso do meu irmão, não me incomodava, porque eu achava meritocrático. Porque o meu irmão é um filho muito melhor do que eu. Então é justo que ele seja preferido. Entendeu? Ele sempre fez muito mais pela minha mãe. Sempre foi extremamente dedicado. Enfim, meu irmão é uma pessoa fora de série, fora do normal, em termos de ser bom filho, principalmente. Só que aí eu fui crescendo e eu fui percebendo que o jogo estava começando a virar de uma forma perigosa. As pessoas estavam começando a cobrar muito, principalmente a minha sobrinha, mas também algumas primas. Minha sobrinha é só 6 anos mais nova do que eu, tá, gente? Para que elas fossem iguais a mim. Porque a Letícia é bem sucedida nos estudos, a Letícia está estudando numa federal, a Letícia tem um casamento direitinho também, nossa, né, e que não sei o quê. E aí o que eu estou tentando fazer também é trabalhar de uma forma que isso não aconteça com elas, né? Sempre falar, olha, essa foi a minha vida, mas a sua pode ser diferente. Pode ser que você não queira fazer faculdade quando você terminar o ensino médio, pode ser que você não seja tão bom em algumas coisas quanto eu era, mas você é bom em outras. Então, eu tô tomando muito cuidado para isso não acontecer com as outras meninas da minha família também, que eu não gosto dessa comparação de família. Eu acho bem desnecessário. Legal, obrigada pela participação, Letícia. Acontece isso mesmo, né? Eu tenho 2 filhas, embora às vezes a gente, como pai e mãe, não procura não demonstrar, né, que tem preferência por um ou por outro. Na verdade, a gente não prefere um ou outro filho. Às vezes, eu já comentei lá quando falou de filhos de lares estruturados, que o que acontece é que às vezes um filho ele é mais apegado, você consegue conversar mais com aquele, não que prefira mais ele, mas tem o relacionamento flui melhor por conta do temperamento, né? Mas acontece muito isso mesmo dos irmãos terem ciúmes, né? E no caso das minhas filhas, as 2 acham que a outra foi preferida. Então, a Giovana teve muito problema emocional porque achava que a Isabelle que era a preferida. E a Isabelle, por sua vez, também, sempre achando que a Gi, que era a caçula, que era a preferida. Então, você vê a visão delas, né? Sempre achando que era outra. Mas em famílias é muito comum isso. E o que a Letícia está fazendo é o que tem que acontecer, né? Não pode haver comparação. Existe o princípio de individualidade, cada pessoa é uma. Se ela quiser fazer faculdade, mestrado, doutorado e ultrapassar a Letícia, ótimo, joia, porque ela quer isso. Mas se ela quer parar no médio, fazer um técnico, que seja assim. Então, essa comparação, quando a gente percebe na nossa família,
tem que realmente, né, quebrar isso e mudar o jogo, fazer o que ela está fazendo, né, incentivando, falando, conversando para que a pessoa seja o que ela é. E não é fácil, né, muitas vezes confrontar essa questão, mas acontece. Mas alguém quer falar sobre esse assunto? Eu sempre tive inveja. Acho que agora, eu estudando essa lição, eu percebo que era inveja. Inveja das pessoas que tinham uma família normal. Então, quando eu via assim, pai, mãe, né, filho e filha, numa casa, a sua família direitinho, eu tinha aquele sentimento muito ruim dentro de mim. Por que que eu não tenho também, né? Porque, né, como eu já falei, criado em colégio interno, vai na casa de vó, casa de tia, e depois com meu pai. Então, eu nem que a família fosse, sei lá, tivesse muita briga, mas eu achava que aquela família era o padrão e eu queria ter aquilo. Então, hoje, estudando essa lição, eu percebo que o que eu tinha na época era inveja. Eu invejava quem tinha uma família legal, uma família completa, né? Porque eu não tinha. Mais alguém quer comentar? Eu queria falar, Tânia. Pelo que eu entendi, a inveja é quando você não quer que a pessoa, que uma outra pessoa tenha, mas que você tenha. Agora, por exemplo, eu tenho vontade, eu já vi alguns irmãos na igreja, que eu tenho certeza que o Espírito Santo está nele, assim, ao todo momento. E, e eu tenho vontade de ter aquilo também, mas que ele também tenha. E eu não entendo isso como inveja. Ah, não, não. Porque eu quero multiplicar isso daí. Falou, pô, que legal, eu também quero ter isso. Assim como também tive, falou, puxa, alguém tem alguma casa legal? Pô, eu também quero ter isso. O que que eu estou fazendo de diferente? Por que que eu não tenho isso? Eu não vi inveja, assim. Pode ser que quando Não, era não. pequeno tinha alguma coisa, mas eu também, É, isso eu vejo como inveja. a inveja é quando você desgosta, né? Você vê, puxa, aquele irmão é abençoado, que raiva, né? Eu não sou. Você fica desgostoso com a bênção que ele tem. Puxa, ele comprou um carro e eu não comprei. Fica com aquela raiva, em vez de se alegrar, né? Porque no caso você está admirando que pensa, eu também quero ser assim. Então eles acabam sendo até inspiração para você, né? Puxa, ele está nesse caminho, eu também quero estar. Mas não que você fale, ele não deveria estar. Então a definição que o André fala é até bem interessante, né, que ele leu, porque você, quando tem inveja, você acha que aquele não merece. E no caso, você não está desmerecendo, você está achando bom e quer ser igual. Então, isso não é na questão de inveja mesmo, nessa definição que ele deu. Mais alguém quer falar sobre essa parte da família? Oi, Tânia. Oi, Jefferson. Então, mas eu já vi casos assim, a inveja é invejar aquilo que a pessoa tem, mas tem casos que a pessoa não tem e ela não quer que o outro também não tenha. Ela não tem, então o que desagrada ela é, por exemplo, se o outro conquistar aquilo, e então ela fica desgostosa, sei lá, ela fica incomodada porque o outro conseguiu, mas ela não tem, o outro também não tinha, então ela também não quer que a pessoa tenha, o que ela, entendeu? Eu já vi casos. Entendi. Complicada essa situação, né? Não tem, não quer que ninguém tenha. Mas existe mesmo isso. Já que eu não posso ter, então ninguém vai ter. Porque se você tiver, eu vou ficar com raiva. Então vai entrar na inveja, né? Vai ficar desgostoso porque E elas conseguiu. chegam até a desmotivar as outras pessoas, né? Não, mas é assim mesmo. Não, eu também não consegui. É assim mesmo, é normal isso. Então, ela até desmotiva as outras pessoas também a não conseguirem um objetivo, um sonho, a conquistar alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Isso daí tem a ver com a pessoa, ela não busca, né, a sua prosperar, não tem força, não tem aquela garra de ir, é acomodada. Então, eu quero que todo mundo seja igual a mim, porque se alguém for maior que eu, né, puxa, parece que vai ter uma cobrança, eu também poderia estar, e eu não quero. Parece que a pessoa não quer, né, sair daquela situação que ela se encontra. E aí, quem sair daquilo, ela vai ter raiva, porque acho que vai ficar aquilo, ela conseguiu e eu não. Então, se ninguém consegue, eu estou no mesmo barco que ela. Mas se Tá alguém difícil para todo passou, mundo. puxa aí. Então, isso no Celebrando a Recuperação, conforme a gente vai trabalhando, né, as partilhas, vai ouvindo, você vai percebendo que o ser humano ele tem muitas fraquezas, muitos enroscos, muitos problemas, e que às vezes a gente nem tem noção. Aí, quando você começa a ouvir partilha, começa, principalmente quando estuda o grupo de passos, você vai se conhecendo, né? Então, o Celebrando a Recuperação também tem essa conotação. Você vai se conhecendo e vai percebendo coisas em você. Então,
às vezes você trabalhando, você vai perceber isso que você falou. Eu não quero que o outro tenha, porque eu não quero sair da minha zona de conforto. Então, eu não quero que os outros tenham, porque eu vou ser comparada, e por que ele conseguiu e você não? Então, deixa eu aqui quietinha, não quero mexer. Então, existe isso também, né? Mais alguém quer falar? Sobre esse tema do eu não quero que os outros tenham porque eu não tenho, eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente escuta os outros e as motivações das pessoas para falarem isso. Porque eu sempre fui uma pessoa que opinava muito, né? Opinativa até demais. E assim, se chega uma pessoa da minha família ou uma amiga minha ou um namorado que eu não aprovo, eu sempre falava, olha, não gostei do seu namorado não, desculpa. E às vezes eu nem precisava falar. Teve uma vez que uma amiga minha estava conversando sobre o namorado dela, nananã, e aí ela olhou assim para mim e falou, você não gosta do meu namorado, né? Eu olhei para ela, não gosto. E isso também com outros temas. Por exemplo, algumas pessoas vêm dizendo, vou comprar uma casa, vou comprar um carro, e aí eu falo, olha, pensa bem, porque será que dá? Será que tem condições mesmo agora? E aí, assim, algumas pessoas, às vezes, ouvem esse tipo de conselho quando você está todo empolgado, vem um conselho dizendo, pensa bem, talvez não seja por aí e tudo mais, entendem esse tipo de conselho como inveja. Só que, assim, muitas vezes as pessoas que estão dando esse tipo de conselho têm muita razão no que estão falando. E eu digo isso porque, assim, muitas vezes quando eu dei esse conselho de não gosto do seu namorado, acabou se revelando, assim, um relacionamento abusivo. Muitas vezes quando eu dei esse conselho de pensa bem antes de comprar uma casa ou antes de comprar um carro, depois a pessoa falou, realmente me enrolei financeiramente. Então, assim, eu sei que realizar os nossos sonhos é importante, mas uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe é que realizar com planejamento, sabendo o que você está fazendo é fundamental. Então, nem sempre quando uma pessoa te dá um conselho que aparentemente destrói seu sonho, essa pessoa está querendo o seu mal. Muitas vezes essa pessoa não está enxergando como você pode fazer isso dar certo. E aí essa pessoa está te falando isso justamente para você parar e pensar, isso pode dar certo agora? Eu estou fazendo a melhor escolha para minha vida? Ou será que se eu esperar um pouquinho mais, eu consigo realizar o meu sonho de fato, sem que ele desmanche dali a 1 ou 2 anos? Tem os dois lados, né? Tem o que o Jefferson falou, que é aquela pessoa que é acomodada mesmo, não está falando da forma que você diz, porque a forma que você fala é porque você está vendo algo, né, que é para o bem da pessoa. Não é porque você não quer namorar também, é porque você também não quer a sua casa própria, porque você está vendo realisticamente. Será que vai ter condição? Então, não é que você não quer que ela tenha, você quer que ela pense bem, né? Se ela vai ter condição de arcar com aquilo, se aquele namorado realmente vai ser bom. Então, é uma outra visão, né? Você quer o bem da pessoa, mas o que ele está falando é que a pessoa não tem, não quer para ele, e também para o outro, né? Então, essa parte aí da família, que a gente acabou estendendo para outros também. Agora, a gente vai ver a inveja na sociedade. Essa história de Acabe aqui, quem conhece? Acabe, Nabote, sabe aquela história? Quem lembra? 1 Reis 21, de 1 a 19, que o rei Acabe, ele, ao lado da casa dele, tinha uma pessoa, Nabote, que tinha um campo muito grande, né? E aí, deixa eu ver se está o meu texto aqui, ele deseja aquele campo e pede para o Nabote vender para ele, né? 1 Reis. E o Nabote fala, não vou vender, porque isso é herança, né, da minha família. Aí o rei, gente, eu preciso ler isso para vocês, porque isso é demais. O rei fica assim, doente. Ó, naquela época, um homem chamado Nabote de Jezreel possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote, como sua videira fica tão próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu, o Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi dos meus antepassados. Olha isso. Então Acabe foi para casa, indignado, aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Gente, olha, mimimi mais o que esse, não tem. Acabe respondeu, qual é o problema, né? Perguntou a esposa de Isabel. Por que você está tão aborrecido que nem quer comer?
Acabe respondeu: pedi para o Nabote de Jezreel que me vendesse a videira, que me trocasse por outra, mas ele não quis. Afinal, você é o rei de Israel, não é? Disse Jezabel: levante-se, coma alguma coisa e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Aí a história vai continuar dizendo que ela escreveu cartas, né? Falou para o pessoal lá fazer um jejum e colocaram lá na cidade 2 homens, 2 cadeiras, colocaram Nabote no meio e essas 2 pessoas falaram que ele tinha dito algo contra Deus, então acusaram falsamente. E aí o que aconteceu? Quem praguejava, né, contra Deus era morto, apedrejado, o pobre foi morto, apedrejado, simples assim. Então, olha a inveja de alguém, né? No caso aqui, o autor, ele coloca, vai ter um outro texto que a gente vai discutir, mas ele coloca nessa situação como sendo inveja. Aí é discutível, né? Ele colocou como sendo isso, mas ele, na verdade, ele desejava mesmo que era do outro. E ele não soube aceitar a resposta, né? E olha que consequência que chegou, né? Então, essa inveja aí, quando fala de más companhias, é porque junto com a inveja tem outras coisas, né? A mentira, usou lá com pessoas para levantarem falso testemunho, orgulho, né? Você é o rei ou não é? Tem que estar sempre por cima, cobiça, querer o que é do outro. Então, a inveja está sempre em más companhias, né? Como é no caso lá. Ele está falando aqui para a gente evitar as companhias que incentivam os desejos invejosos. Então, no caso de Acabe aqui, essa atitude dele, querer o que não era dele, chegou às últimas consequências, né? A morte de uma pessoa inocente. Então, na sociedade, a gente vê também a questão da inveja, que às vezes pode ser bem destrutiva, às vezes só para a pessoa ou para quem está envolvido, mas no caso aqui foi algo bem desastroso, bem, né? Uma situação complicadíssima. Aí, sobre a inveja na sociedade, o que a gente tem de perguntas, né? Você já sentiu inveja de algum vizinho, colega de trabalho, porque tem casa melhor, carro melhor, porque a vizinha consegue comprar coisas que você não pode, de um colega que foi promovido e você não, de alguém que o chefe gosta mais do que você, de um colega porque é mais popular ou bem quisto pelos colegas. Então, na sociedade, né, o que a gente pode ver de inveja, esses são os caminhos, né? Você querer o que o vizinho tem, desejar, ficar desgostoso com o que ele conseguiu e querer também. Então, nessa parte de inveja na sociedade, alguém quer comentar alguma coisa? Não? Eu tenho uma situação para comentar também. Pode falar. Eu admito, no meu trabalho, eu me sinto bastante incomodada com a situação de homens em comparação com mulheres perante algumas chefes, e algumas mesmo, são mulheres. Nos chefes homens eu não sinto isso, vai ver. Assim, basicamente, eu tenho alguns... Todos os meus pares são homens agora, nem sempre foi assim. E aí eu tenho uma superior com a qual eu trabalho algumas vezes. E aí ela sempre falava, não, porque você tem que melhorar o que você me entrega, que é o que a gente chama de papel de trabalho. Você tem que melhorar o seu papel de trabalho, seu papel de trabalho não serve, seu papel de trabalho não está bom o suficiente. Não. E eu me esforçava muito, e eu fazia o melhor papel de trabalho que eu poderia fazer, sabe? Em um espaço de tempo tão apertado, porque as horas também eram muito contadas para aquele projeto. E aí eu sempre percebia que ela elogiava muito os meus colegas homens. Para ela, eles eram muito bons, mas muito bons mesmo. E aí, um dia eu fui fazer um projeto que eu já tinha feito com ela, com uma outra chefe. Eu fico trocando de chefe no meu trabalho. E aí, essa chefe me mandou olhar o papel desse menino, de um dos meninos que ela, assim, ela adora esse menino. Aí eu pensei, eu vou pegar o papel dele, então vai ser um ótimo papel, porque ela fala tão bem dele, tão mal de mim, o papel dele deve ser ótimo, né? Eu peguei o papel dele e não estava nada ótimo. Assim, desculpa, gente, mas a gente tem critérios objetivos para dizer o que é um bom papel e o que não é. A gente tem algumas coisas que o papel precisa ter e algumas coisas que o papel não pode deixar de ter. E algumas coisas estavam faltando no papel dele, sabe? Coisas que faltavam para eu conseguir entender sozinha, sem precisar perguntar para ele ou para outra pessoa. E aí eu já fiquei com o pé atrás.
muito tempo depois, eu fui fazer um outro projeto com ela e ela me falou um negócio que me quebrou. Ela falou basicamente assim: ah, Letícia, seu papel não pode ficar assim, você é menina. Ou seja, o meu papel é ruim e o dele é bom? Ou eu sou mulher e ele é homem? E, assim, isso despertou em mim uma certa inveja. Só que eu também não sei até que ponto isso é uma inveja e até que ponto isso é uma indignação com a injustiça que é me cobrarem muito mais do que cobram do meu colega homem, sendo que ninguém vai me pagar mais porque eu sou mulher, entendeu? Então, assim, eu fiquei bem incomodada com essa situação. Foi uma situação bem confusa para mim. No seu caso aí, talvez a princípio foi uma inveja. Puxa, ele é mais bem quisto, porque até então você não tinha noção de tudo, né? Mas agora já virou realmente uma indignação, porque o papel dele nem estava tão bom e é tão queridinho. Então, aí já é uma coisa que, né, incita a indignação mesmo. Infelizmente, a gente vive nesse mundo que existe, no mundo corporativo, existe muito essas coisas, né? E também tem as lutas, né? Muitas lutas para que as mulheres sejam igualadas. Então, não é questão de feminismo, mas se exerce a mesma função, tem a mesma capacidade, porque não ser equiparado, né? Ainda existe essa coisa de mulher, né? Ficar de lado. Mas no seu caso, eu penso que talvez tenha sido isso. A princípio, né, puxa, ele é mais elogiado que eu, mas depois você viu que nem deveria ser, porque nem apresentava um papel tão bom para ser o mais queridinho, né? Era só o fato dele ser homem. E parece que com mulher, parece que tem sempre um enrosco assim, né? A gente comenta que quando tem mulher, é incrível, gente. Eu sou mulher, eu sei do que eu estou falando. O grupo de mulheres é sempre crítico, é um negócio assim, mulher fala muito, eu não sei o que é. Mas e o homem é mais na dele, né? Mas quando tem mulher, até. nem toda mulher mas quando tem mulher que pega para ser crica, que nessa sua chefe, é carne de pescoço, viu? Não é toda, mas quando dá para ser, fala, Bruna. Agora a Bruna vai falar. Eu só vou complementar essa questão. Antes, quando vocês estavam falando antes da inveja, eu estava conversando disso com o Dani, que ele estava falando do que ele achava que não era inveja e tal, e eu dei um exemplo para ele de trabalho também, de algumas injustiças. Eu senti, assim, ok, aquela definição de ele conseguiu algo, eu acho que não deveria estar ali, porque não é. Mas pensando na questão de justiça mesmo, quando a gente compara por mérito, né? Então, às vezes a gente fala assim, conseguiu isso aqui por uma questão de coleguismo, por uma questão de panela. Nesse caso, gera um pouco de indignação. Até falei para o Dani, não é inveja, é indignação. Fala, qual é o critério de colocar, né? Chega a dar um pouco de desgosto. De falar, não quero continuar num lugar que valoriza esse tipo de comportamento para priorizar, enfim. E isso que a Letícia falou é algo que eu sinto muito. Eu trabalho num meio muito masculino, eu trabalho com esporte de rendimento. Então, é atleta do sexo masculino, minha comissão técnica é toda masculina, né? Ano passado eu tinha uma colega que era estatística, que era feminino, mas não está mais. Então, isso é uma coisinha, não sei se é inveja, acho que é um pouco da indignação também. Às vezes a gente precisa ter muito mais argumentos para conseguir defender a nossa ideia, porque a gente tem que estar muito bem paramentada para chegar, muito segura para conseguir ser ouvida. É diferente um pouco dos homens. Eu acredito num mundo diferente, que nem todo mundo, principalmente aqui da igreja, que a gente consegue ouvir os dois lados e tudo mais. Mas no mundo corporativo isso não é assim. Então se requer muito mais da mulher, sim. Tanto que às vezes eu sou muito mais fechada no trabalho, não posso ser amiguinha, porque aí parece que não é profissional. Então você tem que ser a pessoa meio, né? Séria demais, não é muito colega, não tem muito da brincadeira. Os homens não. Eles chegam, eles brincam juntos, eles saem juntos para beber alguma coisa, e isso não perde o profissionalismo deles, né? No nosso caso, a gente tem que ser muito mais rígida para ser levada a sério. Isso dá um pouquinho de tristeza, assim, sabe? Tipo, né? Não queria ser homem. Não é isso, mas eu gostaria de ser respeitada pelo meu trabalho também. Mas era só para complementar da Letícia, fugir do foco aqui. Legal. Não, mas tá boa a participação. Quando você fala da indignação, você comentou um negócio aí que eu ia comentar em cima, acabei perdendo. Os homens, eles, é o que você falou, né? Eles são amigos, eles saem, tudo continua igual. Mas mulher, parece que eles exigem, a sociedade exige uma postura diferente, né? Então, parece que se sair junto, é vadia, é sei lá o quê, né? Não vai ser levada a sério, do jeito que deveria. Então, existe ainda muito disso.
E eu creio que também se aplica a indignação, desgosto. Eu lembrei o que você falou. Quando a pessoa é promovida porque é coleguinha ou por alguma coisa, quando você se indigna, isso realmente eu também não acredito que seja inveja. Porque, olha, ele foi promovido. Puxa, se ele fez um bom trabalho, se você está vendo a pessoa engajada e chegou lá, nossa, que legal, ele merecia. Ele fez por onde? Agora, se ele foi colocado lá só por coleguismo, porque, né, essas coisas Quando que a pessoa acontecem muito chega na por política. competência, vira Não, inspiração, né? Você fala, olha, é o caminho que tem sim, que galgar, dá para chegar em algum lugar sim, que tem. Existe um plano de carreira, eu sei o caminho. E aí, quando você vê que não é por isso, dá um pouco de tristeza, assim mesmo. dá mesmo. Tristeza, indignação, é uma injustiça, né, que acontece. Isso existe bastante no meio corporativo, no meio da política, né? Infelizmente, é o nosso mundo. Agora, na igreja, o Daniel tinha comentado, né, alguma coisa de igreja. O autor desse livro, essa aula está sendo gravada, né, mas eu vou falar o que eu acho. Ele colocou a situação de Ananias e Safira como sendo de inveja. Vocês conhecem a história de Ananias e Safira? Conhece, Bruna? Lembra dela? Essa história aqui, bem no comecinho da igreja cristã, capítulo de Atos, vai falar que eles viviam em comum, tinham tudo em comum. Então, quem tinha mais vendia as coisas para que quem não tinha, todo mundo pudesse viver bem. Então, todo mundo estava lá, vendia, quem queria vendia seus bens e dividia com a igreja. Esse casal, Ananias e Safira, eles tinham uma terra, tinham um terreno, venderam por um valor, vamos supor, 700 mil. Aí eles foram na igreja, primeiro Ananias, depois a Safira, e falou que vendeu o campo, por exemplo, por 500 mil. Então, que necessidade tinha de mentir? Né? Mas aconteceu isso. E o autor diz que aqui foi uma questão de inveja, porque outro vendeu, esse casal quis vender também. Eu não vou por essa linha, porque você lendo o texto bíblico, eu não consigo enxergar isso. O autor aqui coloca, né, até fala do ambiente da igreja. A gente pode pegar o tema, mas não a história desse casal em si. Acontece na igreja, acontece a inveja, pastor que tem inveja de auxiliar, existe mesmo essa situação. Mas nesse caso aqui, eu não consigo perceber que houve inveja, não. Houve, assim, um mau caratismo deles. Por que mentiram? Ninguém obrigou eles a vender e dar o dinheiro. Então, se, né, não queria vender, não vendesse. Ou se não queria dar o dinheiro todo, sei lá, mas eles mentiram e então esse foi o problema desse casal, mentir, né? Mas a questão da inveja eu não consigo ver, não. Aí a gente tem algumas perguntas para aqui a gente pode conversar sobre essa parte na igreja. Porque você já sentiu ciúmes de um irmão porque ele executa uma função que você gostaria de atuar? Então, às vezes você está lá, ai, puxa, aquela irmã canta tão bem no louvor, queria estar no lugar dela. O ministério que uma outra pessoa exerce é mais reconhecido pelos outros do que o seu, porque a família dele é mais harmoniosa e feliz e bem-sucedida que a sua, porque ele é mais respeitado e elogiado na igreja que você, porque ele está sempre cercado de amigos, você não, porque ele parece ser mais abençoado por Deus do que você. Então, na igreja, nessa parte de inveja na igreja, eu penso que essas perguntas podem dar margem para a gente conversar, não a situação do casal lá de Ananias e Safira. Em relação à igreja, eu já estou na igreja, né, me converti há 37 anos, então já vi muita coisa, né? Já trabalhei em vários ministérios, no louvor, no ensino, na missões, então a gente vê que acontece mesmo, né? Isso é fato. Não deveria, não deveria. Mas a igreja é um lugar onde as pessoas vêm para ir se curando, né? Não chegam e já são curadas e pronto. Se acontecesse isso, já tinha que ir para a glória. Mas aqui a gente é um processo. E, infelizmente, nós somos humanos, somos pecadores, perdoados, mas somos pecadores ainda. E existe essa questão de quem toca melhor, né, Jefferson? O pessoal da música, então, existe uma competição que, olha, o pessoal da música, quem trabalha com o Ministério de Louvor, é uma coisa, viu? Porque o músico, ele é orgulhoso, não tem jeito, ele se orgulha daquilo que ele faz, e se não está submetido a Deus, o negócio fica bem feio mesmo. Em relação a quem prega, né? Às vezes, nós já convivemos numa igreja que o pastor tinha muitos ciúmes do auxiliar, fez de tudo para tirar. Então, acontece, infelizmente, muitas coisas dessa na igreja. Alguém quer comentar sobre isso? Então, Tânia, isso aí geralmente deve acontecer, porque a obra ela é feita por pessoas, né? Seres humanos, mas assim,
como diz a Bíblia, cumpre a ti dominá-lo, aquele desejo, né? Que você sabe que não é agradável a Deus. Mas eu acho que isso aí está muito ligado à pessoa quando ela não tem consciência de tudo que ela faz é para o Senhor. Se ela tem um cargo na igreja, ou se ela tem alguma função, e ela fazer aquilo para mostrar para o homem, para mostrar para o pastor, que é o pastor que está vendo o que ela está fazendo, sabe? Então, e o pastor ainda reconhecer alguma coisa na pessoa, sabe elogiar, então geralmente vai gerar uma inveja. Mas quando você reconhece que o que você está fazendo é para Deus, independente se o pastor está vendo, se ele não está vendo, então eu acho que anula esse sentimento de inveja, assim, de ter... o pastor não viu, mas o que eu estou fazendo é para Deus, né? E geralmente é inevitável, tem ministérios também que são mais notados que outros, mas... não significa que uma parte do corpo é mais importante do que a outra, né? Conforme diz a Bíblia. Eu, assim, graças a Deus, eu nunca tive problema assim, de inveja de outros membros lá do louvor, outros músicos, né? Me dou bem com todos eles. E eu sou muito consciente de tudo que eu faço ali é para Deus, independente se o pastor está vendo, se ele não está vendo. Eu ainda sou tímido, eu não gosto de ser notado, assim, às vezes eu tenho uns conflitos com o pessoal da mídia, fala, não fica me filmando, para de filmar minha mão, para de me filmar. Eu não gosto, eu sou tímido. Se eu pudesse tocar escondido e só sair o som lá na igreja, para mim estava ótimo, viu? Mas tem gente que gosta de ser notada, né? Tem gente que gosta de ser, como dizem, a estrelinha de Jesus, gosta de... Brilhar me filma, o meu mais. solo, me filma. Brilha mais. O que o Jefferson falou é bem interessante, né? Quando a gente sabe que o que a gente faz é para Deus, então não importa se está na cozinha, se está no estacionamento, se está pregando, se está cantando, se está ensinando, está na mídia filmando, tudo está fazendo para a glória de Deus, como diz o texto bíblico mesmo, então realmente a pessoa não vai ter inveja. Mas enquanto existe a carnalidade ali, né, a pessoa que não foi tomada, que não está submetida totalmente ao Espírito Santo, então pode acontecer. Mas esse é o caminho, é você saber que o que você está fazendo é para Deus. É a mesma coisa quando acontecem coisas ruins na igreja, com o líder, e aí a pessoa sai da igreja. Ou não precisa ser com o líder, alguém do mesmo ministério. Sai da igreja porque aquele irmão agiu de determinada forma. Se você está olhando para Jesus, né, não vai deixar, não vai abandonar a fé por causa disso. Então, a gente tem que ter essa noção mesmo, que o que a gente faz é para Deus, sempre eles estando agradável, isso importa, né? Deixa eu ver o que mais vai falar aqui. Mais alguém quer falar dessa parte da igreja? Aí a aplicação, né? Caim fez a opção errada, chegando ao absurdo de matar o próprio irmão, houve uma consequência, né? O juízo de Deus sobre ele. Acabe a mesma coisa, houve juízo de Deus sobre ele e sobre a esposa. Ananias e Safira, os dois morreram, mas deixa para lá. Não é por causa da inveja que eu creio. Não tem inveja de quem não serve a Deus. A gente tem no Salmo 73, o Asaf, ele está falando, né, das pessoas que são bem-sucedidas. Eu não vou ler o texto todo, não, vou colocar só alguns aqui. No versículo 1, certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, ele está falando, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Aí no final, né, ele fala mais um pouco disso, mas aí ele cai em si. Certamente foi-me inútil manter puro coração, lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Ainda está achando que é bom ser ímpio porque prospera. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo sentia inveja, aí ele reconhece, agir como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, né, para com Deus, era de um animal irracional. Então, essa também é uma outra questão, né? Pessoas terem inveja de quem não serve a Deus, porque é bem-sucedido, porque tem coisas, né? Então, Asaf está colocando aqui esse exemplo da vida dele mesmo. Ele teve essa inveja, mas ele caiu em si, ele estava agindo como insensato. Então, ele era um homem consagrado, assim como nós também podemos ser, e ele acabou se tornando cativo da inveja, porque ele se sentia injustiçado. O ímpio tinha e ele não. Como que pode, né? Não se importa com Deus, está prosperando. O justo tem uma vida cheia de limitações, de provações, era o que ele estava
questionando, né? E no fim ele acaba achando que estava errado, que ele agia como um animal irracional. Existe essa questão da prosperidade dos ímpios. Deus ele faz chover sobre justos e injustos, né? A chuva cai sobre justos e injustos. Então, o injusto ele pode prosperar, né? Até mesmo que não seja por falcatruas. Ele não serve a Deus, mas ele é trabalhador. Ele conseguiu, ele pode prosperar. Não tem nenhum mal nisso, né? Mas não é por isso que a gente vai querer invejá-lo, né? Nem se fosse crente, nem se não fosse crente. E aí está falando que não tem invejas dos ímpios, nem deseja a companhia deles, né? Provérbios 24:1. Então, todo mal aqui, toda a questão é a inveja, independente se é ímpio ou não. Aí aqui fala, né? A fofoca sempre estará a serviço da inveja. Quanto mais invejosa for a pessoa, mais fofoqueira ela é. Então, está bem aliado ali, né? Quando a pessoa tem muita inveja, ela acaba disseminando coisas, né? Falando coisas. Então, aí ela vai falar aqui sobre as irmãs da filha da inveja, né? Alguns sintomas de que a pessoa está com inveja. Então, ela murmura, ela faz comentários errados, até ela começa a falar mal abertamente, sem papas na língua, né? Como a maledicência, difamando a pessoa. Ela passa a ter uma aversão intensa, motivada por medo, raiva ou injúria sofrida, esse é o ódio. Ela pode exultação pela adversidade, rir da desgraça alheia quando não acontece aquilo que a pessoa estava buscando, ou também ter aflição pela prosperidade, que é uma tristeza sentida ao ver o bem ou o progresso do outro. Isso quem falou foi o Tomás de Aquino, né? Ele disse que a inveja tem 5 filhas. Então, são 5 coisas que acompanham quem tem inveja. Então, a pessoa está lá com seu sentimento invejoso, ela começa a murmurar, reclamar, fofocar, e vai, né, subindo. Não deu certo isso, então começa a falar mal para os outros. Não deu certo, aí vem aquele ódio. E não deu certo, então, com a pessoa de quem ele tem inveja, começa a rir da desgraça alheia. Então, é uma coisa que vai puxando outra. Então, a inveja, ela é uma bola de neve, né? Ela vai puxando outros sentimentos, outras coisas ruins. Então, conclusão, estamos aqui. Poxa, 10:09, 10:11. A igreja deve planejar estudos bíblicos e pregação que tratem de temas como este da inveja. Trabalhar para que todos os crentes tenham boa saúde espiritual e vivam de modo a honrar o nome do Senhor. Isso significa viver longe da inveja. E a gente tem que constantemente analisar os nossos sentimentos, né? Como é que a gente lida com o sucesso do outro, que seja, como disse o Daniel, para ser inspiração. O outro teve sucesso, poxa, que legal, eu também, um dia posso chegar lá, né? Eu também quero ser assim, abençoado como ele é, mas não por inveja, mas que seja como inspiração. E se tem alguma coisa de sintoma de inveja, então a gente tem que analisar nossos sentimentos. O Celebrando, ele fala uma coisa que a gente deveria fazer um diário todos os dias da nossa vida. Analisar, nem que não for escrever, mas então no final do dia você analisa como foi o seu dia, como você se relacionou com as pessoas, será que você falou uma palavra que não deveria, fez alguma coisa que não estava muito legal, de acordo com o que a Bíblia ensina. Então, você fazer uma autoanálise. Então, não é só a inveja. Eu vejo que a inveja é um dos problemas, mas tem tantos outros, né? A pessoa ser muito crítica, a pessoa ser gananciosa, a pessoa ser avarenta. Então, existem muitas questões aí que o ser humano traz em si. E se a gente fica assim analisando, pensando no que fez, querendo ser melhor, a gente vai conseguir vencer isso, né? Vai cada dia mais ser parecido com Jesus. É isso que eu acho que a gente deve focar, né? Ser parecido com Jesus, buscar a todo custo isso e se autoanalisar a cada dia, para ver se está indo bem, se fez alguma coisa de mal para outra pessoa, tentar corrigir. Tem uma parte lá do reparo que eles falam que a gente tem que procurar reparar as coisas que a gente fez, a menos que esse reparo que você vai fazer vai piorar a situação. Então, se no passado você foi amante de um homem que agora é casado, você não vai lá, né, se consertar porque já casou, deixa quieto. Mas, na medida do possível, sempre fazer reparos, né? Consertar as suas atitudes negativas. Porque a gente, o tempo todo, é uma pessoa em recuperação. Nós fomos resgatados, né, do mar de lama, do pecado, e estamos no processo de santificação. Então, a gente não está pronto ainda. Né? O tempo todo a gente tem que estar buscando ser melhor, ver onde está falhando, para melhorar e ser mais parecido com Jesus.